Aqui na página 49, que é a nossa primeira página de hoje, nós vamos iniciar com uma pergunta. How are our lives similar to the ancient Romans? O que a nossa vida tem de similar? Quais são as similaridades e as diferenças entre o nosso modo de viver e dos romanos na Roma Antiga? Aí nós temos aqui 3 textos. A primeira coisa que nós iremos fazer é completar esses textos. Então, nós vamos ler os textos para entender e completar essas lacunas em branco com essas palavrinhas aqui do quadro, tá? Described, descrito, eating, comer, made, fazer, mixed, misturado, poured, derramado ou derramar, rolled, enrolar, sausages, são salsichas, né? E serving, servir. Depois que a gente terminar de completar, nós vamos enumerar esses títulos aqui, porque cada um deles vai ser o título de cada um dos textos que nós lemos e completamos acima, ok? Depois, enquanto a gente estiver lendo o texto novamente, nós vamos escolher a melhor opção que completa cada uma dessas frases consultando o texto, ok? Depois, aqui na página 50, nós vamos olhar aqui as figuras, vamos olhar aqui os rooms, né, os cômodos que os romanos antigos tinham na hora do banho, né? Frigidarium, Apoditernum, Caldarium, Anctorum, Sedatorum. E aqui tem um texto. It's bath time with the ancient Romans. Então, está falando que é a hora do banho com os romanos antigos, né? Do you like taking a bath? Você gosta de tomar banho? The ancient Romans did. Os ancient Romans gostavam. In fact, they had hundreds of public baths where they washed and exercised. Então, eles tinham milhões, né, vários banheiros, né, banheiras públicas onde eles poderiam se lavar e se exercitarem. There was a lot to do at the baths and Romans often spent the whole day there. Então, tinha muita coisa para fazer durante o banho. E alguns deles ficavam o dia todo por lá. The baths had 2 main areas. Então, essas baths, né, esses lugares onde eles tomavam banho, tinham 2 lugares mais importantes, que é the Palestra, which was an outside gymnasium. Então, era um lugar de fora, né, como se fosse um ginásio, uma academia, where people exercised, onde as pessoas faziam exercícios, and the thermae, which was an inside area where people cleaned themselves. Aí era a parte de dentro, onde as pessoas usavam para se lavarem, para se limparem, né? Aí, nesse thermae, que era a parte de dentro, tinha outros 5 outras partes. E essas outras 5 partes eram essas aqui, que estão ilustradas acima do texto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler a descrição de cada uma delas e escrever aqui no quadrinho que lugar que essas frases estão falando, tá? Por exemplo,
This was the dressing room where people left their clothes. Então, esse primeiro aqui é o lugar onde as pessoas deixavam as roupas para ir se banharem. Here, slaves rubbed the bathrooms with oil. Na segunda, os escravos passavam óleo nos banhistas. This was a hot, dry room, like a modern sauna, where bathers sweated. Então, esse terceiro aqui é como se fosse uma sauna, né? Onde as pessoas ficavam, era um lugar quente, um lugar seco, onde as pessoas ficavam para suar, né? They used an instrument called strindle to remove skin, sweat and oil from their bodies. Então, eles faziam tipo uma limpeza de pele, né? Usando um instrumento que removia a pele velha, né? Óleo e as impurezas que tinha na pele. O próximo diz: This room was also very hot. However, it was full of steam and had a big bronze bath in the center filled with hot water. Esse lugar aqui também era bem quente, mas tinha uma banheira no meio, uma banheira de bronze, bem cheia de água quente. E o último, the final room, was colder and had a deep pool. O último aqui é um lugar onde que era frio e que tinha uma piscina funda. Bathers plunged into the cold water at the end of their visit to the baths. E era o último lugar onde os banhistas passavam, ok? Então, depois que a gente completar aqui, com essas palavras que estão aqui, nesses banheiros, né? Nessas partes aqui do banheiro que estão ilustradas, nós vamos ler essas frases da questão 5 e marcar true or false, ok? Romans often spend many hours at the baths. Então, os romanos normalmente ficavam muitas horas no banho. People could play chess and relax in the palestra. As pessoas podiam jogar chess, que é dama, né? E relaxarem lá nesse lugar, na palestra. The sedatorian was dry and the caudatorian was humid. Então, o sedatorian era seco e esse caudatorian era úmido. The thermae was an outside area where people exercised. Então, esse thermae era um lugar fora, né? Um lugar descoberto, de fora, não era dentro, era de fora do lugar onde que tinham esses grandes banheiros, ok?